you see? There are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Interessante é fazer uma breve reflexão, né, sobre a vida e sobre o que a gente pensa que somos e o que temos. O interessante é que quando eu era criança eu pensava muito assim: poxa, eu quero o mais rápido possível fazer meus 18 anos, né, para ter a liberdade de fazer o que eu quero e ir aonde eu quero, sem restrições. Daí eu olhava aquelas pessoas com 18 anos e falava: poxa, deve ser muito interessante isso, deve ser muito bom, não ter restrições. Aí chegou um tempo que eu fiz os meus 18 anos, aí, por incrível que pareça, parece que não mudou nada. Ter o acesso às coisas, chegar onde eu queria, ver aquilo que eu queria, não foi tão interessante quanto eu pensava. Muitas das vezes eu pensava: poxa, agora eu quero conquistar o meu carro, apartamento, né, casa, e isso vai resolver e ser o ápice, né, da minha felicidade. Aí quando isso foi acontecendo, a minha idade foi chegando, fui evoluindo na questão da idade, eu fui percebendo que os valores da gente também vai mudando. E a idade, assim, e o prazo, por exemplo, daquele momento que eu pensei que tinha 18, que eu queria ter 18, né? Para ter 18, parece que foi segundos, foi minutos. Então, quando eu olhei para trás, eu percebi que aquilo tinha passado num piscar de olhos. E eu senti falta de não ter vivido mais naquele momento, sentido mais aquele momento. Outra coisa interessante é que quando eu cheguei a meus 30, também foi da mesma forma. Só que agora é diferente. Eu percebi que tinha outros valores que não eram a casa, né, o apartamento, nem o dinheiro no banco. Eram outros valores que agora realmente destacavam na minha mente, que antes eu não dava valor. Por exemplo, dar valor no pai, na mãe, né, que a gente tem. A gente começa a entender isso, né, que a partir desse momento você começa a ser pai, você começa a ser mãe e começa a dar o valor a quem é seu pai, quem é sua mãe, porque você percebe que são pessoas iguais a você. Só que depois que eu passei a dar valor nisso, eu comecei a dar valor em outras coisas, a mais ainda. Por exemplo, na espiritualidade, dar valor em Deus, nas outras coisas que também faz parte de nossas vidas, que estão inclusas nas nossas vidas, né? O valor da questão do reconhecimento da espiritualidade de Deus, ele faz uma diferença muito grande em nossas vidas, e é isso que eu quero deixar claro para vocês. Se vocês ainda não reconhecem Deus, se vocês ainda não reconhecem o grande valor que a espiritualidade tem para nós, que é o segundo passo após tudo isso aqui, passe a valorizar isso e buscar a conhecer. O conhecimento, a verdade, nos liberta. Isso faz uma grande diferença em nossas vidas e muda praticamente tudo. Porque é muito bom quando a gente fala em prosperidade, quando a gente somos pessoas prósperas. Mas se a prosperidade não for incluída nela também a evolução espiritual, a evolução de quem somos e para onde vamos, e ela também alcançar o outro reino, que não é aqui, o reino espiritual, então na verdade você teve uma prosperidade aparente. O reconhecimento dos valores, a utilização da ética no nosso dia a dia. Porque o quê? Por que eu falo muito de ética? É da mesma forma que eu falo muito em Jesus Cristo. Porque a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, eles são os ensinamentos éticos, que traz para nós a verdade que nos liberta. Tanto é que na Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e o caminho. E Ele é a verdade e o caminho. A ética é a verdade e o caminho. Reconhecer que a gente é muito mais do que esse invólucro da carne, né? A gente é muito mais que matéria. A gente é muito mais, a gente é além da matéria. Não é somente a matéria. Lógico que aqui a matéria, né, a existência, a realidade, ela é maravilhosa e nos proporciona momentos únicos e muito agradáveis, e também momentos únicos e desagradáveis. Mas saibam que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. A gente não está aqui por acaso, a gente não somos quem somos por acaso. A gente está aqui com um propósito fixo e único, que é crescer, evoluir, é entender, é estar aqui e não deixar se iludir.
Porque quando você passa a conhecer, você começa a entender o tempo, a realidade, né, da física, e começa a entender de verdade o tecido do espaço-tempo. Você começa a enxergar Deus de outra forma. Você começa a enxergar Deus e a grandiosidade que é Deus. Então isso faz toda a diferença. Por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu quero que isso faça a diferença na vida de vocês. Para a gente ser os milionários que somos, para a gente ser os ricos que somos, para ser as pessoas prósperas e saudáveis que somos, primeiramente temos que reconhecer que somos muito mais do que aquilo que a gente olha no espelho, muito mais que aquilo que a gente acredita ser. E isso vale tanto para cá, para agora, para esse momento presente, quanto para futuro, no futuro, onde é nosso reino verdadeiro em espírito. Essa evolução não para, gente. Essa evolução ela é contínua e fixa, né? É como se na teoria de Einstein, que fala que o tempo ele tem a ver com a velocidade, né, das coisas. Do outro lado também é da mesma forma. É uma linha fixa e tem a ver com a velocidade das coisas. Quanto mais rápido você se evoluir, mais rápido você vai se aproximar da sua verdadeira prosperidade, mais rápido você vai agradar o seu espírito. Querendo ou não, as pessoas que se julgam ateu, na verdade elas reforçam a existência de Deus. Se você hoje julga-se ateu, saiba que você reforça de forma maravilhosa a existência de Deus. Porque quando a gente é contrário a qualquer coisa, quando você pensa em qualquer coisa, mesmo que seja contrária a ela, você dá força a ela, para ela existir. Por exemplo, se você não quer passar por um vexame, se você quer na verdade ter um carro, você não pode falar assim, eu quero ter um carro, porque nesse momento que você está com esse sentimento de querer ter o carro, você só está jogando para o universo que você não tem o carro. Então você tem que mudar essa forma de sentir. Os sentimentos aqui, gente, é o grande segredo. O grande segredo. Então quando você se descobre em espírito, descobre que você é imagem e semelhança de Deus, que você também é Deus experienciando uma vida na realidade, e que tudo que você é muito maior do que aquilo que você acredita ser nesse momento. Então isso te dá poder, te empodera e leva você a um segundo nível de compreensão e a felicidade verdadeira. Esse é o recado de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem em Deus, muita paz. Staring at herself in the mirror on the restroom door.